o nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus. Desde os primórdios da história bíblica, Deus revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciadas pelos profetas e aguardadas pelo povo de Israel. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias. Suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpririam de forma precisa na vida de Cristo. A virgem que conceberia o menino chamado Emanuel, o filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo e o servo fiel que sofreria para trazer salvação. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse anúncio revelava que o nascimento não seria comum, mas marcado pela intervenção divina. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria habitar entre os homens. Mais adiante, Isaías descreve o menino que nasceria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os títulos que revelam sua identidade divina e sua missão de trazer paz e justiça. O profeta também fala da luz que viria ao mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Cristo, que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações, trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual. Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi. Do trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo é Jesus, descendente de Davi, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para a sua missão. O profeta não se limita ao nascimento, mas descreve também a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Jesus, ao iniciar seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que nele se cumpria a profecia. Por fim, Isaías revela que esse Messias seria também o servo fiel e sofredor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção e salvação para todos os que crescem na sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas parte de um plano eterno. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, Deus conosco, traria luz aos povos,
viria da linhagem de Davi, seria ungido pelo Espírito Santo, cumpriria sua missão como servo fiel, porém, iria sofrer para nos trazer a salvação. Assim, Isaías nos conduz desde o anúncio do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que cada detalhe foi planejado por Deus para que o Salvador viesse ao mundo. O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias, porém outros também anunciaram. Miqueias foi um profeta que viveu na mesma época de Isaías, profetizou sobre o lugar de nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento a este anúncio e para atender o decreto para o recenseamento. Jeremias foi um profeta que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Levantarei a Davi um renovo justo e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias é outro profeta que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei a meu filho. São José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes que queria matá-lo. No Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus, a quem Deus concederia poder sobre as nações para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Essas profecias revelam que o Messias viria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Essas profecias revelavam que o Messias viria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos Evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada especialmente nos livros de São Mateus e São Lucas. O evangelista São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo como isto seria possível, já que não conhecia homem algum. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria respondeu com fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, seu noivo, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, que significa o Senhor salva. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada e, ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se, então, num pequeno estábulo.
onde Maria deu à luz o menino Jesus, que foi colocado numa manjedoura. Esse cenário humilde mostra que o Salvador veio não em glória terrena, mas em simplicidade acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles foram os primeiros a visitar o menino Deus, confirmando que o Evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. São Mateus relata que uma estrela guiou os sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor. Esse acontecimento mostra que o nascimento de Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações. O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na cruz e na gloriosa ressurreição, trazendo perdão e vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o marco do cumprimento do plano divino. Deus, em sua soberania, preparou cada detalhe. As profecias que apontavam para o Messias, a anunciação a Maria e a José, o contexto político que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores e dos reis magos. Tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido e a esperança da humanidade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus, Deus revelou seu plano de redenção. Irmãos, nosso bondoso eterno Deus, no infinito de sua bondade, no infinito do seu amor, pois o amor é a virtude maior do nosso Deus, quando a criatura humana ela foi desalojada da presença de Deus por conta do pecado, da introdução do pecado nesta terra. Nosso Deus, naquela ocasião, ele prometeu um resgate, que ele resgataria a criatura humana. E ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E decorridos, irmãos, quanto tempo, quantos séculos, milênios, Deus enviando profetas, até que chegou o momento em que ele enviou o seu amado Filho a esta terra. Mas, prezados irmãos, como nos diz a mensagem, o mundo rejeitou o Senhor Jesus. Podemos afirmar, e com segurança, que o Senhor Jesus foi rejeitado até antes de nascer. Vamos ver aquele momento em que a mãe Maria Santíssima, ela e São José, cumprindo a lei em relação ao recenseamento, se dirigiram à cidade de Belém. Irmãos, chegando naquela cidade, ao anoitecer, chegando os momentos da mãe Maria Santíssima dar à luz ao menino Jesus, as hospedagens estavam todas de portas fechadas, a mãe Maria Santíssima. Então vejam que a resistência começou antes dele nascer. Jesus nasceu, irmãos, ele nasceu num lugar simples, humilde, repleto de humildade. Irmãos, quantos esperavam que o Cristo, que o Redentor, o Salvador, nascesse em um palácio coberto de ouro,
cercado da nobreza, das celebridades, estavam enganados, prezados irmãos. Ele nasceu no lugar mais simples que existia. E quem foram os primeiros a presenciar, a visitar o Rei dos Reis? Foram os pastores de Belém. E em seguida, os reis magos, que levaram seus presentes. Irmãos, levaram ouro, como disse ontem aos irmãos, o ouro representava o poder. Levaram também incenso. O incenso representa a autoridade espiritual. Levaram também mirra, um perfume especialíssimo, que era dado, ofertado só aos poderosos. Então, esses presentes, além de contribuírem para a manutenção daquela família durante aqueles dias, os meses que seguiriam, veio também a confirmar que o Senhor Jesus era rei, porque esses presentes eram ofertados na época, irmãos, somente para reis, para poderosos. Sim, ele era rei, mas nasceu no lugar mais humilde. Irmão, o Senhor Jesus, ele nasceu no lugar humilde e viveu entre os humildes. Irmãos, Jesus, ele buscava estar sempre no meio daqueles que eram desprovidos de valor social. Veja o tamanho da humildade. Ele fugia, irmãos, dos holofotes e tudo, ele queria estar no meio dos humildes. Mostrei também para os irmãos ontem aquele exemplo em que ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, um testemunho que ele nos deu de que para entrarmos na eternidade, para termos vida espiritual, precisamos nos tornar humildes ao seu exemplo. Ele, como sendo líder dos apóstolos, muito superior aos apóstolos, ele se pôs humildemente a lavar os pés dos apóstolos. E quando recusado, quando um dos apóstolos tentou fazer com que o Cristo não lavasse o seu pé, ele disse: se não deixar, não terás parte comigo no reino dos céus. Então, a humildade, irmãos, ela deve estar presente em toda a nossa vida, em todos os instantes do nosso viver. Fazemos tudo a exemplo da humildade que foi o Senhor Jesus. Irmãos, nosso trabalho na igreja, a missão que temos, o cargo que exercemos, nós, coristas, regentes, músicos, pastores, diáconos, diaconisas, fazermos tudo na simplicidade, fazermos com perfeição, porém com simplicidade, com humildade, prezados irmãos. Na antepenúltima edição de nosso boletim, veio uma mensagem destinada aos músicos, né? Mas especialmente ao coral, né? Mas que dali a gente pode tirar para todos nós que temos cargo na igreja e até para quem não tem cargo na igreja, prezados irmãos. Naquela mensagem, lá diz que os músicos precisam executar a sua missão com humildade para servir sem buscar protagonismo. O Senhor Jesus não buscava protagonismo. Irmãos, nós estamos aqui para servir o reino dos céus e não para sermos servidos. Lá nos céus, na eternidade, é assim também. Todos os santos e anjos, eles servem ao nosso Deus, ao Divino Espírito Santíssimo, à Santa Vó Rosa, ao Santo Profeta irmão do Senhor Jesus e à Mãe Maria Santíssima. Santo algum lá busca a glória própria. E assim devemos ser todos nós humildes em tudo, em nossa vida, em nossos afazeres, não só aqui no ambiente da igreja, mas em nossa vida lá fora, no trabalho, em família, onde quer que andemos, irmãos. A humildade deve ser uma companheira inseparável. Então, quando eu disse cumprirmos a nossa missão, o nosso ministério nesta igreja, sem buscar, irmãos, glórias próprias, sem buscar esse protagonismo que leva à ostentação, que pode levar a criatura a se orgulhar, e tudo isso é pecado. Torna-se um impeditivo para que a criatura alcance a eternidade. Então, a vida do Senhor Jesus foi toda pautada pela humildade. Mesmo ele sendo o Rei dos Reis, o Filho do nosso Deus, que vivia com o nosso Deus
na eternidade, ele veio, cumpriu sua missão, nos legou, nos deixou um autêntico exemplo de humildade, prezados irmãos. Ele foi tão humilde que, inclusive, naqueles momentos ali que ele foi preso, foi sentenciado injustamente, irmãos, ele foi humilde. Como eu disse ainda ontem para os irmãos, uma das profecias que o profeta Isaías profetizou, ele falou que o Redentor, ele sofreria uma submissão silenciosa. Isso, irmãos, nós podemos provar. Senhor Jesus, ele foi preso, foi julgado, como disse há pouco, foi conduzido ao matadouro em silêncio. Ele não murmurou, não reclamou. Irmãos, tudo isso aí, exemplo de humildade. Irmãos, e não foi só humildade. Nosso Senhor Jesus, através do seu Natal, ele trouxe-nos tantos outros exemplos de virtudes que precisamos praticar, exercitar em nossas vidas, se quisermos um dia estarmos com ele na eternidade, assim como ele lutou, venceu e herdou a eternidade. Ele lutou, sofreu, nos deu exemplo de tudo, foi martirizado, morreu na cruz, porém, irmãos, a morte não suportou o Senhor Jesus mais do que 3 dias. 3 dias ela fugiu espavorida, e ele, vitorioso, ressuscitou do seu corpo santo e habita nesse corpo ainda hoje e eternamente na região celestial. Então, nosso amado Senhor Jesus, irmãos, além da humildade, ele nos ensinou a sermos unidos. Ele foi unido o tempo todo com os apóstolos dele. Quando ele instituiu o sacramento da Santa Comunhão, amados irmãos, ele, além de ter o objetivo de alimentar os discípulos na fé, alimentá-los em espírito, tinha também um outro objetivo, de mantê-los unidos, para que eles não se dispersassem e iniciasse uma obra após a subida dele ao reino dos céus. Foi o que os santos apóstolos fizeram, lutaram, batalharam, honraram o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles lutaram, formaram aquela igreja. Já até falei para os irmãos aqui em outra oportunidade, mas repito novamente, aquela igreja, enquanto ela esteve sob a coordenação dos santos apóstolos aqui na terra, foi uma igreja vitoriosa, foi uma igreja vencedora, foi uma igreja unida, não no mesmo nível de união que nós hoje temos, prezados irmãos, até porque as lutas naquela época, a grande luta que eles enfrentaram, não foi nada tão fácil. Havia o povo de São Paulo seguiu em uma frente da igreja, São Pedro por outra, devido à grande perseguição. Então, isso foi um impeditivo de que aquela igreja tivesse a união que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui todos de forma harmoniosa, reunidos aqui, sem que nenhuma autoridade venha nos incomodar por estarmos aqui defendendo a segunda vinda do Senhor Jesus, por estarmos defendendo o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Irmãos, isso para nós é motivo de muita honra. Temos o Consolador, a Santa Vó Rosa, isso é um privilégio muito grande. E aquela igreja lá do passado, irmãos, eu sempre digo, nós, povo apostólico, somos muito bem privilegiados de termos a segunda vinda do Senhor Jesus. Aquela igreja do passado não pôde contemplar isso. Um dos motivos que levou ela ao desmoronamento, porque se o Consolador tivesse surgido no meio dela, ela teria sido vencedora. Irmãos, lá no passado, quantos apostólicos primitivos se deram em sacrifício, selaram a sua vida com o próprio sangue. Não foram somente os apóstolos, centenas e centenas de apostólicos primitivos, irmãos, foram martirizados por defender o nome do Senhor Jesus, por defender a doutrina do Senhor Jesus. E aí eu pergunto, hoje em nossos dias, prezados irmãos, quantos de nós resistiríamos na frente de uma espada, de um tribunal? Quantos de nós defenderíamos o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto? Irmãos, eu creio que a maior parte da igreja defenderia, não recuaria, mas infelizmente um ou outro não sustentariam o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Tá?
Então veja que precisamos ser unidos, irmãos, inclusive na defesa da nossa doutrina, da nossa disciplina. Santo profeta irmão Aldo, ele pregou, irmãos, de forma reiterada, antes dele subir ao reino dos céus, de ser coroado. Eram mensagens, ele reiterava edição e mais edições de boletim, uma mensagem atrás da outra, falando sobre união. Por quê? Porque sem união nós não chegaremos no reino dos céus, nós jamais chegaremos na eternidade. Então precisamos sim aprimorar. Eu disse, a nossa igreja a nossa união aqui é mais aprimorada do que foi a igreja do passado, mas precisamos ainda melhorar. Pode ver, os irmãos podem notar que, vez ou outra, no decorrer do ano, o Conselho Deliberativo tem abordado esse tema da união. E o Natal do nosso Senhor Jesus, irmãos, ele é a inspiração de quê? Da humildade, do perdão, da paz, do amor, da fraternidade. Virtudes preciosas e essenciais. Se em nosso viver, amados irmãos, faltar uma dessas virtudes, basta faltar uma, nós não estaremos completos na vida espiritual. E o Senhor Jesus, ele veio trazer tudo o que precisamos para chegarmos da eternidade. Através do Natal dele, nós conhecemos, irmãos, o evangelho dele, conhecemos a nova vida que ele veio nos trazer. Então precisamos em tudo, irmãos, sermos obedientes, fiéis, leais aos ensinamentos desta igreja, valorizar tudo que o santo profeta irmão Aldo nos ensinou, que a Santa Vó Rosa, tudo que eles nos ensinaram. E até abro um parênteses também para dizer aos nossos irmãos, reforçar que todos nós sabemos que a Santa Vó Rosa e o nosso santo profeta irmão Aldo, eles recebem a mesma glorificação do Natal do Senhor Jesus. Porque vejam, se o Senhor Jesus não tivesse encontrado esses dois poderosos santos, irmãos, se eles não tivessem nascido predestinados para cumprirem a missão que cumpriram nesta terra, onde nós estaríamos hoje? Quanto privilégio nós temos, amados irmãos, de termos esses dois santos preciosos. Se o Senhor Jesus tivesse voltado pela segunda vez há séculos atrás, ou se estivesse ainda por vir há séculos adiante, quem de nós poderíamos garantir que chegaríamos no descanso? Ninguém de nós teríamos essa garantia, amados irmãos. Então, que todos nós saibamos valorizar tudo isso, o amor, irmãos, o amor. O Senhor Jesus, ele ensinou muito sobre o amor fraternal, o amor ao próximo, amar ao próximo indistintamente, de forma incondicional. Irmãos, nós devemos considerar a nossa irmandade, toda a nossa irmandade, como cada um sendo superior a nós mesmos. Quando assim nós fazemos, nós evitaremos conflitos, evitaremos a discórdia, a desunião, evitaremos as brigas, os falatórios. Tudo isso aí prejudica, amados irmãos, a santificação, a consagração da igreja. É bem verdade que já estamos espiritualmente falando bem evoluídos, graças à vida da Santa Vó Rosa, ao ministério dela, do santo profeta irmão Aldo, mas temos que ainda mais aprimorar a nossa missão aqui na terra, porque, irmãos, mais dia, menos dia, chegará aquele dia em que todos nós deveremos prestar contas ao nosso Deus. Eu penso, se Deus, todos os dias, prezados irmãos, eu penso da seguinte forma: se Deus pedir o meu espírito hoje, o que é que eu tenho para oferecer para o nosso Deus? Eu tenho que ter essa preocupação constante, prezados irmãos, porque após décadas que eu pertenço a esta igreja, chegar aquele grande dia para mim, e eu não ter o direito de entrar na eternidade, ou ser conduzido ao descanso, irmãos, para mim será uma situação muito vergonhosa. Por quê? Afinal, a nossa Santa Vó Rosa, o nosso santo profeta irmão Aldo, eles não vieram preparar um povo para levar para o descanso. Região do descanso, irmãos, ela é reservada para aqueles que não conheceram a nossa doutrina, tá? Mas infelizmente
há muitos apostólicos, Santo Irmão Aldo mostrou isso certa vez, há muitos apostólicos que são conduzidos para lá, por quê? Porque passam a vida toda na igreja e não se aprimoram, espiritualmente falando. Às vezes a pessoa vem na igreja, mas às vezes não valoriza a sua presença aqui na igreja, vem por vir. Às vezes na vida particular lá fora também não valoriza a disciplina, a nossa doutrina. E aí aquele dia que termina a vida do corpo não está preparado para chegar na eternidade. Aí é conduzido para o descanso. Amados irmãos, nós temos que ter sempre a convicção da nossa fé. Eu creio que todos nós viemos a uma reunião, as nossas reuniões, com o nosso objetivo maior de chegar na eternidade. Nós não podemos ficar pelo caminho. E o Natal do Senhor Jesus veio nos trazer tudo isso, todos esses ensinamentos. Lutar sem esmorecer, prezados irmãos. O Natal do nosso Senhor Jesus veio trazer vida espiritual para todos nós. Quem éramos nós lá no passado, antes de conhecermos esta igreja? Todos nós éramos mortos, irmãos, espiritualmente falando, éramos mortos, nós não tínhamos vida espiritual. Porque entre todos os viventes humanos da terra, existem duas situações: os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Irmãos, quem nasce do Espírito é aquele que aceita a doutrina do nosso Senhor Jesus. É nascido do Espírito aquele que aceitou, aceita e aceitará para sempre a Santa Vó Rosa como Consolador e o Santo Profeta Irmão Aldo, o pastor por excelência. Esses são nascidos do Espírito. Nasce do Espírito quando? Irmãos, quando nos convertemos a esta fé apostólica. Momento que ouvimos falar, decidimos mudar de caminho, estávamos no caminho largo, aceitamos o caminho estreito. Esse é o momento da conversão, que recebemos a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus é a vida que tem nesse Espírito Santo, que é concedida a todos nós. Então, a partir daquele momento, nós nascemos, ressuscitamos espiritualmente falando. E aí, após esse ressurgimento espiritual, é preciso que haja a confirmação do batismo com o Espírito Santo, que se dá através do batismo nas águas. Irmãos, veja que tudo na nossa igreja é perfeito, os ensinamentos preciosos que nós temos graças ao Natal de Jesus. Irmãos, e esse viver espiritual, ele precisa ser aprimorado dia após dia em nossas vidas. Como disse há pouco, chegará o dia que o nosso Deus irá pedir o nosso espírito. E aí, estaremos preparados? O que é que estamos produzindo? Eu sempre falo, diariamente, irmãos, em nossa vida, a gente tem que entregar, espiritualmente falando, entregar boas obras a cada dia ao nosso Deus. Na nossa jornada, irmãos, nós temos uma longa jornada. Talvez para alguns ela seja mais curta devido aos anos já vividos, para outras a jornada um pouco mais longa, mas todos nós temos uma longa jornada nesta terra. Todos nós devemos subir a cada dia os degraus da santidade. Irmãos, o caminho é estreito, mas é o único que conduz ao reino dos céus. Irmãos, a porta do reino dos céus é estreitíssima. Nós não temos as chaves da porta do reino dos céus, mas nós temos o caminho. A chave da porta do reino dos céus está em poder do nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e da Mãe Maria Santíssima. Mas eles nos deram o caminho é esse. Então, devemos abraçar essa causa de ser apostólico, amados irmãos, e valorizar a grande luta, a grande rejeição, a grande perseguição que o nosso Senhor Jesus sofreu nesta terra. A obra dele, irmãos, é uma obra vicária. Ou seja, obra vicária é alguém que se dá em sacrifício em favor de outro ou de outros. Foi o que ele fez. Irmãos, paremos e analisemos. Se o nosso Deus, naquele momento que o Senhor Jesus estava ali sendo julgado, naquele tribunal ali, sendo acusado injustamente, se o nosso Deus resolvesse finalizar
a missão do Senhor Jesus ali, sem que ele passasse pelo sacrifício da cruz e levasse o corpo dele, que sempre foi um corpo santo e será eternamente santo na glória celestial. Irmãos, se o nosso Deus tivesse feito isso, criatura nenhuma se salvaria. A nossa salvação, irmãos, foi selada com aquele sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Então meditemos sempre nisso, amados irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Procuremos sim sempre aprimorar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Não que nós vamos chegar ao mesmo nível de santidade da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dele, Jesus, da Mãe Maria Santíssima. Isso é impossível. Mas nós podemos e devemos viver uma vida semelhante à vida deles. Uma vida de luta, porém, uma vida de consagração, de santificação nesta terra. Afinal, nós somos a Igreja Apostólica. Nós também somos frutos do Natal do Senhor Jesus. A Santa Vó Rosa é fruto do Natal do Senhor Jesus. Santo Profeta Irmão Aldo e a Igreja Apostólica também somos nós. Nós somos fruto do Natal do Senhor Jesus. Nós temos essa missão, irmãos, de ano após ano, estamos relembrando essa história belíssima do Natal do Senhor Jesus. Ela não pode ser apagada. E não fazermos da forma que o mundo aí comemora o Natal do Senhor Jesus. Que somente ali nos dias ali, em torno do Natal do Senhor Jesus, há perdão de pecados, ali se abraçam, perdoam as ofensas e depois volta tudo como antes. Nós não, irmãos. Nós precisamos viver o Natal do Senhor Jesus em todos os dias de nossa vida, para que possamos aprimorar a união, o amor ao próximo, a humildade, a fraternidade, a caridade, enfim, todas as virtudes que revestem a alma do verdadeiro Filho de Deus. Amém. Queridos amados irmãos, guardem essas palavras em seus corações e sejamos sempre perseverantes nesta fé, valorizando muito a missão do Senhor Jesus, que veio trazer para nós nessa terra somente benefícios. Nosso coral irá apresentar agora o último hino, que tem o título Unidos Cantamos.